E aí, galera, espero que vocês estejam bem. Hoje nós começaremos a aula de interação gênica e para a aula de hoje é necessário que vocês se lembrem da segunda lei de Mendel, porque afinal nós estaremos falando de dois ou mais genes e como eles se comportam, e a gente vai ver que eles fogem do padrão fenotípico lá da segunda lei de Mendel. Então vocês têm que ter esse padrão em mente, têm que lembrar como que funciona aí a segregação dos fatores quando nós estamos estudando mais de um gene por vez, que é o que a segunda lei de Mendel nos diz. Então, caso vocês não se lembrem desse conteúdo, ou caso vocês ainda não tenham visto as aulas de segunda lei de Mendel, voltem lá e aí terminou a aula lá, vem direto para cá, que daí vocês vão conseguir acompanhar a aula de hoje. Então, vamos começar. Uma interação gênica é quando uma característica fenotípica é determinada por dois ou mais genes. Então, até agora, a gente estava vendo que cada gene dava origem a uma característica fenotípica, né? Então, tinha o gene lá que era responsável pela cor da ervilha, tinha o outro gene que era responsável pela textura da ervilha. Mas agora, diferentes genes vão interagir para dar origem a uma única característica. Por exemplo, a crista do galo, a forma da crista do galo, depende aí de dois genes para dizer qual que vai ser o formato dessa crista. Não é mais apenas um gene como a gente tinha visto aí até então, né? A mesma coisa acontece com a cor do pelo do labrador. Aqui, bonitinho esses três bebezinhos aqui. Cada um deles tem uma cor diferente, né? O labrador preto, o amarelo, o branco, o dourado, né? Variações que é referente a quando eles são mais clarinhos. E o marrom. Cada um desses labradores aqui divergem aí no fenótipo da cor do pelo. E a cor desse pelo é determinada não por um gene de cor de pelo, mas sim por dois genes. Então, dois genes interagem para resultar no fenótipo cor do pelo do labrador. A mesma coisa acontece com a pele dos seres humanos. Então, nos seres humanos, nós não temos um gene para cor de pele, nem dois. São três genes que vão condicionar a cor de pele do ser humano. Então, são 6 alelos aí para a cor de pele no ser humano, que dá uma grande diversidade de cores de peles, afinal, nós temos muitos alelos diferentes podendo interagir aí, né? Então, cada um desses casos são tipos diferentes de interação gênica, respectivamente são genes complementares, epistasia e herança quantitativa. E na aula de hoje nós iremos estudar cada um desses tipos de interação, como que eles são definidos e ver exemplos de cada um deles. Começando então pelos genes complementares. Na minha opinião, essa é a interação gênica mais simples da gente entender, que ocorre quando dois alelos dominantes de genes diferentes, quando presentes no mesmo indivíduo, determinam um fenótipo diferente de quando atuam isoladamente. Para a gente entender essa frase, vamos ver o exemplo da crista do galo, que é o exemplo clássico de genes complementares. Então, o galo ele tem aí dois genes, o gene R e o gene E, que vão condicionar o formato da sua crista. Quando a gente encontra um galo que possui o alelo R, o alelo R dominante vai condicionar a crista rosa, que é essa crista lisa e comprida aqui, que eu não sei muito bem por que chamaram de rosa, mas é o nome que as pessoas usam, ok? Agora, quando a gente encontra um galo que tem o alelo do gene E dominante, o alelo Ezão, o alelo Ezão vai condicionar a crista ervilha, que é essa crista mais baixinha, cheia de protuberância, que eu acredito que o nome da crista seja ervilha porque lembra várias ervilhas. Acredito que seja isso, mas não tenho certeza também, ok? Até aí tudo bem, né? A questão é, quando em um único indivíduo a gente encontrar os genes R e E em suas formas dominantes, ou seja, um único indivíduo possui tanto o alelo Rzão quanto o Ezão, o fenótipo desse cara não vai ser nem rosa, nem ervilha, vai ser noz. O que isso significa? Que o alelo Rzão interage com o alelo Ezão, dando origem a um terceiro fenótipo aqui, né? Que é a crista noz. Então,
os genes estão interagindo, eles estão se complementando para dar origem a um novo fenótipo. São genes complementares. E quando a gente encontra todos os alelos recessivos, isso dá origem à crista simples, que é aquela crista clássica dos galos, que dá para ver, inclusive, aqui na foto anterior, né? Bom, então se a gente pegar dois indivíduos duplo heterozigotos e cruzar eles, de acordo com a segunda lei de Mendel, o que a gente esperaria? 9 indivíduos com fenótipo dominante para os dois genes, 3 indivíduos com fenótipo dominante para o primeiro gene e recessivo para o segundo, 3 indivíduos com fenótipo recessivo para o primeiro gene e dominante para o segundo, e um indivíduo de fenótipo totalmente recessivo. Então, aqui no caso dos galos, é isso mesmo que acontece. A gente tem 9 para 3 para 3 para 1. A gente não encontrou nenhum desvio na proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. Então, gente, é por isso que eu falo, não tentem decorar as proporções fenotípicas para cada tipo de interação gênica, porque vocês vão ver que isso muda de exemplo para exemplo. É melhor vocês entenderem o que está acontecendo, como que os genes estão interagindo, do que simplesmente tentar decorar a proporção fenotípica de cada tipo. A única proporção fenotípica que vocês têm que ter em mente, porque vai agilizar muito aí nos exercícios e para conseguir observar os desvios das outras interações, é o 9 para 3 para 3 para 1 da segunda lei de Mendel clássica. Tudo bem? Então agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de gene complementar que vai ter uma proporção fenotípica alterada. Dá uma olhada. Então aqui a gente tem um outro exemplo de quando os genes interagem, que é a cor da flor da ervilha. Então a ervilha ela pode ter tanto uma flor branca, que aqui está parecendo meio esverdeada, né? Mas seria uma flor branca, quanto a flor púrpura. Existem dois genes que vão estar condicionando aí a cor da flor da ervilha. Um gene é o gene C, que, quando dominante, ele condiciona a cor branca e, quando recessivo, ele também condiciona a cor branca. O outro gene é o gene P, que, quando dominante, quando a gente encontra o alelo dominante nesse gene, ele condiciona a cor branca e a sua forma recessiva também condiciona a forma branca, a cor branca. Tudo bem? Então, até agora, olha, todos os alelos que a gente viu aqui para os dois genes vão dar origem à cor branca. É esquisito pensar nisso, mas é isso que acontece. Porém, quando a gente encontra num único indivíduo o alelo Czão e o alelo Pzão, esses alelos interagem entre si, resultando na cor púrpura. Então, agora pensa aqui comigo. Se a gente pegar duas ervilhas, duas plantas que possuem flores de ervilha aí, né? Duplo heterozigoto. Czão, Czinho, Pzão, Pzinho e cruzar com outro Czão, Czinho, Pzão, Pzinho. Qual que é a proporção fenotípica esperada? De acordo com a segunda lei de Mendel, o que a gente espera? 9 indivíduos com os dois genes dominantes, 3 indivíduos com o primeiro gene dominante e o segundo recessivo, 3 indivíduos com o primeiro gene recessivo e o segundo dominante, e um indivíduo com os dois genes recessivos. Só que agora, gente, vamos interpretar os fenótipos que esses possíveis genótipos que eu escrevi aqui estão resultando. Quando a flor for Czão, Pzão, ela será púrpura. Quando a flor for Czão, Pzinho, Pzinho, bom, não está interagindo com Pzão, então ela será Czão da branca. Mesma coisa aqui, né? Czinho, Czinho, Pzão, alguma coisa. Quando o Pzão está sozinho, é branca também. E quando é tudo recessivo, também é branca. Ficam dessa forma, né? Então, a gente teria aí 9 púrpuras para 3, 6, 7 brancas. Então, no fim, a minha proporção fenotípica ficou alterada. Eu tenho 9 púrpuras para 7 brancas. É uma proporção de 9 para 7, diferente do esperado da segunda lei de Mendel. Perceberam porque é importante a gente saber a proporção fenotípica clássica da segunda lei de Mendel, para a gente conseguir determinar o que aparece aí nesse cruzamento e aí enxergar como que o fenótipo ficou desviado.
Então, 9 para 7, isso são genes complementares, porque afinal o fenótipo se altera e surge um novo fenótipo quando dois genes nos seus estados dominantes interagem. Tudo bem? Vamos agora falar da epistasia, que eu acho que é o mais legal, apesar de não ser mais simples, eu acho o mais legal dos três tipos de interações gênicas. Então, a epistasia é quando um gene impede a manifestação do outro gene, ou seja, um gene está inibindo outro gene. O gene inibidor ele é chamado de epistático e o gene inibido é chamado de hipostático. Os nomes têm a ver, né? Estase tem a ver com posição, estado. Epi, superior. Então, aquele que está inibindo o outro, que está acima do outro, é o epistático. E o que está sendo suprimido, está abaixo do outro, é o hipostático, onde hipo é abaixo, é inferior, né? Então, gente, a gente tem dois tipos de epistasia. A epistasia dominante e a epistasia recessiva. A epistasia dominante é quando o gene epistático, ou seja, o gene que está inibindo, está na sua forma dominante. E a epistasia recessiva é quando o gene epistático, aquele que inibe o outro, está na sua forma recessiva. Vamos ver então exemplos para entender isso que eu estou falando. Bom, a coloração da abóbora é um exemplo bastante clássico de epistasia dominante. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. A cor da abóbora é definida por dois genes diferentes, o gene Y e o gene W. Quando o gene Y apresenta o seu alelo dominante, Y, isso aqui vai condicionar um pigmento amarelo que vai deixar a abóbora amarela. Quando o gene Y está na sua forma recessiva, com os alelos Y, Y, isso aqui vai dar a cor de abóbora verde. Enquanto isso, o outro gene, o gene W, né? Se ele tiver o seu alelo dominante aparecendo ali no indivíduo, o Wzão, ele vai impedir a pigmentação da abóbora. Então, independente da cor do pigmento que aquela abóbora produziria, esse pigmento não vai ser formado, não vai ser depositado ali na abóbora. Então, a abóbora sem pigmento se torna branca. E quando o gene o gene W se encontra na sua forma recessiva, Wzinho, Wzinho, ele vai permitir que a pigmentação do gene Y apareça. Assim, vamos ver agora como que fica a proporção fenotípica, né? Se a gente pegasse dois duplo heterozigotos e cruzassem eles, o que a gente encontraria esperando aí de acordo com a segunda lei de Mendel? Nós encontraríamos 9 indivíduos, Yzão, Wzão, para 3 indivíduos, Yzão, Wzinho, Wzinho, para 3 indivíduos, Yzinho, Yzinho, Wzão, para um indivíduo, Yzinho, Yzinho, Wzinho, Wzinho. Agora, vamos interpretar o que cada uma dessas categorias aqui deu para a gente de fenótipo. Bom, se tem o Yzão, teoricamente o pigmento é amarelo. Mas, se tem o Wzão não deixa o pigmento aparecer. Portanto, a abóbora se torna branca. Agora, vamos ver a próxima categoria aqui, ó. Quando eu tenho o Yzão, teoricamente, a cor é amarela. E se eu tenho Wzinho, isso vai permitir que esse pigmento amarelo apareça. Portanto, aqui a gente tem uma abóbora amarela. Já nesse caso aqui, ó, teoricamente, a cor da abóbora seria verde, né? Quando é Yzinho. Porém, como tem um Wzão aqui, ó, ele vai impedir a pigmentação e a abóbora se torna branca. E aqui, por último, Wzinho permite a pigmentação, Yzinho é o pigmento verde, portanto, é uma abóbora verde. Gente, então como que ficou os fenótipos aqui, ó? Ficou 9 brancas, 3 amarelas, para 3 brancas de novo, para uma verde, dando, portanto, 12 brancas para 3 amarelas, para uma verde. A gente encontrou um desvio na proporção fenotípica que a gente esperaria lá da segunda lei de Mendel clássica, certo? Agora vamos ver um exemplo de epistasia recessiva. Pelo do labrador, classicão, que a gente tem aí os labradores pretos, dourados e marrons, né? Então, dois genes vão condicionar a cor do pelo do labrador. Porém, agora, ao invés do gene no seu estado dominante
inibir o outro gene, quem vai inibir quem aqui agora é um gene recessivo, por isso que é uma epistasia recessiva. Então, dá uma olhada. Quando lá no gene B o labrador possuir um Bzão, a pelagem será preta. Quando for Bzinho e Bzinho, a pelagem será marrom. Quando for Ezão, o outro gene, isso vai permitir a pigmentação do labrador. E quando for Ezinho, Ezinho, vai impedir a pigmentação. Portanto, o labrador fica branco, que seria o pelo dourado aí, né? Que é o pelo sem pigmento, ele é meio amarelado. Então, como que fica aí, se a gente pensar no cruzamento de dois labradores duplo heterozigotos, de acordo com o que a gente esperaria na segunda lei de Mendel? A gente encontraria, portanto, 9 Bzão, Ezão, para 3 Bzão, Ezinho, Ezinho, para 3 Bzinho, 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 Ezão, para 1 Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Vamos ver, interpretar que cor que cada um desses casos aqui dá pra gente. Então, quando eu tiver Bzão e Ezão, Ezão permite pigmento, Bzão é a pelagem preta, portanto, esse labrador será preto. Quando a gente tem Bzão, Ezinho, Ezinho, o Ezinho impede a pigmentação. Então, mesmo que esse cara tenha lá no seu genótipo a informação de produzir um pigmento preto, esse pigmento não vai aparecer, então o labrador se torna dourado, né? Quando um outro indivíduo aqui possuir Bzinho, Bzinho e Ezão, Ezão permite a pigmentação, Bzinho, Bzinho dá origem a uma pelagem marrom, então a gente vai ter um labrador marrom. E quando for Bzinho, Bzinho, Ezinho, 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 Ezinho inibe Bzinho, Bzinho, portanto, a gente vai ter um labrador dourado novamente. Assim, como que fica a nossa proporção fenotípica? 9 preto para 3 dourado para 3 marrom para 1 dourado, que na verdade seria 9 labradores pretos para 3 labradores marrons para 4 labradores dourados, certo? Então, a gente teve novamente um desvio na proporção fenotípica esperada. Agora, eu vou falar do último caso aí de interação gênica, que na minha opinião é o mais complicadinho e chatinho dos três, mas se a gente seguir as regrinhas aí certinho, não tem erros exercícios. Então, a herança quantitativa, ela também é conhecida por herança poligênica, porque muitos genes podem estar envolvidos aí na herança quantitativa. Agora, gente, vamos falar do último caso de interação gênica, que seria a herança quantitativa. Ela também é conhecida por herança poligênica e é quando os alelos apresentam um caráter cumulativo no fenótipo. Ou seja, o aspecto que diferencia esse tipo de herança é a variação contínua ou gradual do fenótipo. Então, aqui a gente vai trabalhar com fenótipos que variam num gradiente aí, como por exemplo cor de pele, né? De uma pele mais clara até uma pele mais escura. E aí os alelos, eles apresentam esse caráter cumulativo no fenótipo. Cada vez que a gente encontra um alelo que a gente vai chamar aqui de aditivo, ele adiciona um pouco mais daquela característica no fenótipo, seja a pigmentação da pele, seja o tamanho, centímetros numa altura, ou quilos num peso, e por aí vai. Então, a gente está falando aí de grandezas que variam num gradiente, certo? Um exemplo aí também que a gente tem na espécie humana de herança quantitativa é a cor dos olhos, né? A cor dos olhos é determinada por 6 alelos de 3 genes diferentes, que combinados aí, eles podem dar desde um olho super claro, um olho azul bem clarinho, a um olho muito escuro, preto, né? Para explicar melhor para vocês, para dar uma ilustrada no que é a herança quantitativa, como ela funciona, eu peguei aqui um exemplinho do tamanho de uma planta em centímetros. Então, eu coloquei aqui uma variação do tamanho de uma planta, que o tamanho mínimo dela aqui é de 100 centímetros e a altura máxima de 300 centímetros. E reparem nos genótipos que eu coloquei aqui do lado. Então, quando a planta é o mais altão possível aqui, a planta mais alta que tem, de 300 centímetros, ela é azão, azão, bezão, bezão.
Então, aqui a gente fala que essa planta ela está contando com 4 aditivos. Nós não vamos mais falar de alelo dominante ou recessivo, porque aqui não existe mais uma relação de um que domina o outro e apaga o outro, não. Quanto mais alelos maiúsculos, né, grandões, a gente vê, significa que mais está adicionando alguma coisa ali naquela característica. Então, por exemplo, quando é azão, azão, bezão, bezão, eu tenho 4 aditivos e a minha altura é máxima. Porém, quando eu tiro um dos aditivos, então fica azão, azão, bezão, bezinho ou azão, azinho, bezão, bezão, o que a gente tem? A gente teria, então, 3 aditivos, né? Ó, 1, 2, 3, 3 letras maiúsculas aqui e 1, 2, 3 letras maiúsculas aqui. Assim, a minha altura diminui, ó. Eu tirei um aditivo, a altura caiu para 250 centímetros. Quando eu tenho só 2 aditivos, azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho, a altura cai mais ainda, cai para 200 centímetros. Percebam que tanto faz se eu estou tirando um aditivo do gene A ou se eu estou tirando um aditivo do gene B. Os aditivos dos genes diferentes, eles contribuem igualmente aí pro fenótipo, né? Então, não importa se eu tirei o azão e substituí ele por um azinho, ou se eu tirei o bezão e substituí ele por um bezinho. Os dois têm o mesmo peso, o mesmo impacto aí na determinação do meu fenótipo, certo? Os dois têm o mesmo poder aditivo. Aí, mesma coisa aqui com um aditivo só, né? Então, se eu só tenho um aditivo, vai ser azinho, azinho, bezinho, bezão, ou azão, azinho, bezinho, bezinho. E aí, a planta tem um tamanho ainda menor, de 150 centímetros, e quando eu não tenho aditivo nenhum, ou seja, todo mundo aqui é minúsculo, né? Azinho, azinho, bezinho, bezinho, a gente está falando, então, da menor altura possível que a gente encontra naquela espécie de planta, que seria aqui de 100 centímetros, né? Então, reparem que aqui nós temos 4 alelos atuando, né? O alelo A, 2 alelos As e 2 alelos do tipo B, 2 genes aqui com 4 alelos atuando. E esses 4 alelos atuando, eles vão dar pra gente um total de 5 classes fenotípicas, né? Por quê? Uma classe fenotípica para cada combinação possível de aditivo, né? Então, uma para um aditivo, uma segunda classe de fenotípica para 2 aditivos, uma terceira para 3 aditivos, uma quarta para 4 aditivos e uma quinta para quando eu não tenho aditivo nenhum. Então, isso aqui também, eu não ter nenhum aditivo, também dá um fenótipo, que é o menor tamanho possível. Então, aqui eu tenho 5 fenótipos para 4 alelos, chegando aí na nossa primeira fórmula de herança quantitativa, que seria o número de fenótipos ou o número de classes fenotípicas é igual ao número de alelos mais 1, porque, né, 5 classes fenotípicas é igual ao número de alelos, 4 alelos mais 1, certo? Agora, vamos para a nossa segunda fórmula, que seria como que eu calculo o valor aditivo de cada alelo aditivo? Vejam bem, então para descobrir o quanto cada alelo está contribuindo na altura aqui, eu vou pegar a variação dessa altura, o quanto essa altura varia, que seria 300 menos 100, né? E dividir essa variação pelo número de alelos, para eu descobrir quanto cada alelo contribui para essa variação. Então, ó, se eu pegar 300 menos 100 dá 200. Dividir isso pelo total de alelos para descobrir quanto cada alelo contribui nessa variação, dá 50. Então, cada aditivo, não importa se é um azão ou se é um bezão, contribui aí com 50 centímetros na altura dessa planta, desse exemplo que eu dei para vocês. Então, aqui a gente tem a nossa segunda fórmula, que é o valor do gene aditivo é igual à diferença entre os extremos sobre o número total de alelos. Prestem atenção, alguns exercícios vão usar gene como sinônimo de alelo. Então, fiquem atentos aí quando vocês forem fazer os exercícios. Depois a gente vai fazer uns aqui para dar uma fixada e vocês vão perceber disso que eu estou falando. Mas e aí, gente, como que fica a proporção fenotípica no caso da herança quantitativa? Porque se a gente parar para pensar, até então o máximo que a gente tinha visto de classes fenotípicas para 2 genes era 4, né? Como a gente viu na segunda lei de Mendel, ou em alguns casos de hipistasia ou genes complementares. Mas muitas vezes era até menos do que isso, né? 3 classes, 2 classes fenotípicas.
Porém, quando a gente pensa na herança quantitativa, a gente acabou de ver que o número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Então, para 2 genes, nós temos aí 5 classes fenotípicas. Como que fica essa proporção fenotípica, né? E muitos exemplos aí, muitos exercícios que nós vamos encontrar de herança quantitativa, não vai ter somente 2 genes. Vão ter 3, 4 genes, com 6, 8 alelos. Então, a proporção fenotípica fica muito alterada do que a gente consideraria aí da segunda lei de Mendel, né? E tentar escrever na mão todas as possíveis combinações de genótipos para chegar nos fenótipos é algo bastante complicado, né? Dá muito trabalho e eu diria que é até impossível de fazer isso no tempo de uma prova de vestibular. Então, o que a gente faz aí para lidar com a proporção fenotípica? Magicamente, eu acho meio mágico, né? Porque quem não é de exatas acha coisas com exatas meio mágico, né? Magicamente, muito impressionantemente bonito, né? Porque a natureza ela obedece padrões matemáticos que a gente nem percebe. A proporção fenotípica da herança quantitativa obedece à pirâmide de Pascal, segue o padrão encontrado na pirâmide de Pascal, também conhecido por triângulo de Pascal. Vocês podem ter visto dessa forma lá na matemática. Então, isso serve para a gente calcular a proporção fenotípica entre heterozigotos, né? Que é sempre o caso mais complexo possível aí, porque é o que mais sai gametas, como a gente tem visto. Então, para mostrar para vocês como funciona isso, eu vou construir a pirâmide de Pascal junto com vocês. Então, eu vou fazer ela bem grande. Vai ter exercícios que não precisem ir tão longe como eu vou fazer agora, que é para a gente ir treinando junto aqui, para vocês realmente pegarem como que faz a pirâmide, tá? Então, eu sempre vou começar escrevendo o número 1. E aí, eu pulo de linha e repito o número 1. Então, toda vez que eu pular de linha, prestem atenção nisso que eu estou falando. Toda vez que eu pular de linha, eu começo essa linha com o número 1. E aí, o que eu faço? Eu olho para a linha de cima e somo os elementos vizinhos da linha de cima e escrevo a resposta na minha linha atual. Então, por exemplo, ó, aqui eu escrevi 1, olho na linha de cima, o elemento que tem aqui é o número 1, né? Qual que é o vizinho do 1? Ninguém, 0. 1 mais 0, 1. Então, eu escrevo o resultado na linha que eu tô. Pulo de linha, repito o número 1. Olho para a linha de cima, aqui eu tenho 1. Qual que é o vizinho desse 1 aqui? Outro 1. 1 mais 1, 2. E esse aqui, 1, o vizinho dele é sempre o vizinho da direita, tá, gente? Não o de trás. O vizinho da direita dele é ninguém, 0. Então, é 1 de novo. Pulei de linha. Repito o número 1, porque toda vez que eu começar uma linha, eu coloco o número 1. Vamos lá. Olho na linha de cima, somos vizinhos. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3 de novo. 1 mais 0, 1. Repara que eu só somo com o vizinho que está na direita, né? Nunca o que está atrás. Pulo mais uma vez de linha, escrevo o número 1, somo os vizinhos de cima, sempre somando com o vizinho da direita. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 0, 1. Vamos fazer mais uma linha. Pulo de linha, começo com o número 1. Olho na linha de cima e somo com os vizinhos da direita os números que eu encontrar lá. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10 de novo. 4 mais 1, 5. 1 mais 0, 1. Pulo de linha, começo com o número 1, olho para a linha de cima e somo os elementos com seus vizinhos da direita. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. 1 mais 0, 1. Pulo de linha, começo com o número 1, olho na linha de cima, somo os elementos com seus vizinhos da direita. 1 mais 6, 7. 6 mais 5, 21. 5 não, né, gente? Perdão, o mouse ficou em cima, 15. 15 mais 20, 35. 20 mais 15, 35 de novo. 15 mais 6, 21 de novo. 6 mais 1, 7. 1 mais 0, 1. Repete que os números vão se repetindo.
Reparem que os números vão se repetindo, né? Ó, 7, 21, 35, 35 de novo, 21 de novo, 7 de novo, 1 de novo. Mesma coisa na de cima, ó. 1, 6, 15, 20, 15 de novo, 6 de novo, 1 de novo. Fica um padrão meio simétrico, então vão reparando nisso para ver se vocês estão acertando as contas. Vamos fazer mais uma última linha. Então, coloco o número 1, olho na linha de cima, soma os elementos com os seus vizinhos da direita. 1 mais 7, 8. 7 mais 21, 28. 21 mais 35, 56. 35 mais 35, 70. 35 mais 21, 56. 21 mais 7, 28. 7 mais 1, 8. 1 mais 0, 1. Então, eu vou parar por aqui, mas isso é infinito, tá, gente? Vou parar por aqui porque é muito raro algum exercício de genética passa disso. Normalmente a gente usa só até essa linha aqui, tá? E aí, conforme mais vocês vão praticando construir isso, aqui eu fiz devagarzinho para ir mostrando para vocês o que eu tô somando. Quanto mais vocês praticarem os exercícios de herança quantitativa, vocês vão perceber que vocês vão fazer essa pirâmide quase no automático, é bem rapidinho mesmo. Então, gente, vamos entender agora o que essa pirâmide significa em relação à proporção fenotípica. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser numerar as minhas linhas e colunas de 0 até onde for, né? Então, ó, numerei aqui minhas linhas de 0 a 8, porque eu tenho 8 linhas. Quer dizer, 9 linhas, né? Porque eu comecei com a primeira linha numerando ela com o número 0. E mesma coisa com as colunas, né? Eu tenho 9 colunas, mas eu comecei no 0, então fui até 8, que a nona coluna ficou com o número 8. Certo? As linhas representam a quantidade de alelos que vão estar determinando uma característica fenotípica. E as colunas representam a proporção de indivíduos ali com X números de aditivos, né? Se for a primeira coluna é 0 aditivos, se for a última é o máximo, aqui nesse caso 8, e as intermediárias as variações de aditivos aí. Mas antes de eu continuar para dar um exemplo para vocês entenderem isso aqui melhor, prestem atenção. Gente, não existe nenhum indivíduo com 0 alelos num gene. Se não tem nenhum alelo naquele gene, então aquele gene não existe, né? E também nós não vamos encontrar indivíduos com 1 alelo, ou 3 alelos, ou 5, ou 7, ou 5 ou 7, é isso aí, alelos. Por quê? Porque é um número ímpar. E nós somos diploides, então a gente sempre vai ter um parzinho de alelo. Sempre. Não tem como ser um número ímpar. É o que está na própria primeira lei de Mendel, né? Que os indivíduos são compostos por um fator que ocorre em dose dupla, por fatores que ocorrem em dose dupla, por pares de fatores, né? O próprio Mendel já tinha sacado isso de que a gente era diploide. Então, como não faz sentido biológico eu pensar em 0 alelo ou em números ímpares de alelos, eu vou riscar essas linhas para não me confundir com elas. Agora, eu vou somar essas linhas. Vocês vão entender por que ainda, tá? Então, ó, 1 mais 2 mais 1 dá 4, que nada mais é do que 2 elevado a 2. 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1 dá 16, que nada mais é do que 2 elevado a 4. 1 mais 6 mais 15 mais 20 mais 15 mais 6 mais 1 é 64, que nada mais é do que 2 elevado a 6. E 1 mais 8 mais 28 mais 56 mais 70 mais 56 mais 28 mais 8 mais 1, se eu somar isso aqui tudo, vai dar para mim 256, que nada mais é do que 2 elevado a 8. Então, olha só, por isso que eu falo que é meio mágico isso aqui, né? Olha só o padrão que a gente encontrou aqui, ó. A soma do número de elementos da linha que eu coloquei número 2, na verdade é a terceira linha, né? Mas da linha que eu coloquei o número 2, vai dar 2 elevado a 2. Então, a soma desses elementos me deu 2 elevado ao número de alelos. Mesma coisa aqui, ó. A soma dos elementos da linha 4 deu 2 elevado a 4. Perceberam? O que isso importa pra gente? Bom, se eu virar para vocês e falar o seguinte, pensa lá na segunda lei de Mendel. Se eu falar para vocês do cruzamento entre dois heterozigotos, para vocês me falarem qual que é a proporção que eu encontro indivíduos duplo recessivos. Vocês vão lembrar que é 9 para 3 para 3 para 1 e que o 1 é o duplo recessivo, então vocês vão falar para mim, 1. Só 1? Não, 1 sobre o quê? Porque uma proporção, né, é sempre uma coisa sobre outra. Então, é 1 sobre o quê? 1 sobre o total de possibilidades, né?
Qual que é o total de possibilidades? 9 mais 3 mais 3 mais 1. 1 sobre 16. Lembra daquele quadro de Punnett com 16 opções? Era 1 sobre 16 a probabilidade de sair aí um duplo recessivo. Agora, eu vou perguntar para vocês. Qual que é a probabilidade de sair um indivíduo com 2 aditivos num gene, num fenótipo determinado por 4 alelos? Bom, fenótipo determinado por 4 alelos é essa linha, 2 aditivos é essa linha, então é 6. Mas 6 o quê? 6 sobre o total. Qual que é o total? 16, ou 2 sobre 4, 2 elevado a 4. Então, a probabilidade de sair um indivíduo com 2 aditivos, sendo que esse fenótipo é determinado por 4 alelos, seria 6 sobre 16. Entenderam? Ou então, qual que é a probabilidade de sair um indivíduo com 6 aditivos numa característica determinada por 8 alelos? Eu venho aqui na linha 8, olho lá na coluna 6, é 28 sobre o total, 256. E aí, gente, isso aqui dá pra gente uma fórmula muito interessante, que é a seguinte. A proporção dos extremos é igual a 1 sobre 2 elevado a n, onde n é igual ao número de alelos. Então, se algum exercício der para vocês que numa determinada característica que segue o padrão de herança quantitativa, apresenta lá que um dos tamanhos extremos de uma planta lá aparece numa proporção de 1 sobre 64. E aí ele te pergunta, quantos alelos determinam essa característica? Tem como você saber isso com esse tantinho de informação? Tem. Eu pego 1 sobre 64 e igualo com 1 sobre 2 elevado a n. Coloco 64 na base 2, que fica 2 elevado a 6. Portanto, n é igual a 6. Então, essa fórmula aqui, gente, ela vai permitir que a gente consiga resolver muitos exercícios. Eu sei que eu falando assim, sem fazer nenhum exercício, parece meio abstrato. Por isso que agora a gente vai começar a fazer os exercícios para fixar isso tudo que eu falei, então não desistam ainda não. Esperem chegar no final da aula, que eu vou fazer um exercício de herança quantitativa, e aí eu acho que vocês vão conseguir absorver melhor isso tudo que eu falei. Então, repetir mais uma vez isso de como fazer um exercício de genética. Primeiro, a gente organiza as informações do enunciado, como a gente faria com qualquer exercício de exatas aí, né? Depois, caso seja necessário, a gente constrói um heredograma, a gente se atenta aos padrões fenotípicos ali para conseguir determinar que tipo de herança e tipo de dominância está rolando ali, mas muitas vezes o enunciado já vai dar essa informação para a gente. A gente completa o heredograma, caso a gente tenha feito ele, ou caso o exercício tenha dado ele, com o máximo de genótipos possíveis, e a gente sempre faz o quadro de Punnett para conseguir observar aí os resultados que saem dessa história, a não ser que a gente esteja falando de uma herança quantitativa, daí a gente faz uma pirâmide de Pascal ao invés do quadro de Punnett. Então, primeiro exercício aí da PUC. As pimentas são originárias das Américas e parece que já eram cultivadas pelos índios entre 5.200 e 3.400 anos antes de Cristo. Das espécies do gênero Capicium, a mais difundida é a Capicium annum, a qual pertence o pimentão. 4 variedades de pimentões com cores diferentes podem ser produzidas de acordo com o esquema abaixo. Somente alelos dominantes produzem enzimas funcionais. O cruzamento de uma planta com pimentões amarelos com uma planta de pimentões marrons gerou descendentes que produziram frutos com os 4 fenótipos, e aí ele está dando para a gente quais são os fenótipos e que alelos a gente encontra em cada fenótipo. Analisando as informações acima e de acordo com seus conhecimentos, é incorreto afirmar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser organizar as informações do enunciado. Isso aqui já está organizado numa tabela, então não vou repetir. Mas o que eu vou escrever? O cruzamento que eles disseram aqui pra gente, ó. Cruzando uma planta com pimentão amarelo e uma planta com pimentão marrom, o que dá, né? Então, escrevi aqui, ó. Se a planta é um pimentão amarelo, olha, amarelo é Czão, Rzinho, Rzinho. Anotei aqui, Czão, Rzinho, Rzinho. Ignora esse Czinho por enquanto. E o marrom é Czinho, Czinho, Rzão, alguma coisa. Anotei aqui, ó, Czinho, Czinho, Rzão, alguma coisa. E ignora esse Rzinho por enquanto. Aí, o enunciado me diz que esse cruzamento
deu descendentes com os 4 possíveis fenótipos. Todos os descendentes que dava para aparecer nesse cruzamento apareceram. Inclusive, o que é duplo recessivo. Gente, quando um cruzamento dá origem a um duplo recessivo, o que isso significa? Que tanto o pai quanto a mãe tinha Czinho e tinha Rzinho para lá, né? Então, eu completo aqui, ó. Por enquanto, eu não sabia que tinha esse Czinho aqui, né? Mas quando eu vi que na minha prole apareceu um Czinho, então um Czinho teve que vir do pai, que tá aqui, e o outro Czinho teve que vir da mãe. Completo aqui com Czinho. Mesma coisa para Rzinho e Rzinho. Se surgiu um pimentão verde desse acasalamento, significa que esse pimentão verde recebeu um Rzinho da mãe e recebeu um Rzinho do pai. Então, completo um Rzinho aqui nesse pai, certo? Então, é aquilo da gente observar a prole para conseguir determinar o genótipo dos pais. Determinei o genótipo dos pais, vou fazer esse cruzamento. Faço o quadro de Punnett, sempre faço o quadro de Punnett. Aqui, apesar de ser 2 genes, como aparece repetido essas letrinhas, eu tenho poucos gametas se formando, então eu consegui fazer um quadro de Punnett para todo mundo, ao invés de calcular separado as coisas, né? Então, ó, Czão Rzinho com Czinho Rzinho, que são os gametas que saem daqui, com Czinho Rzão com Czinho Rzinho, que são os gametas que saem daqui, deu para mim Czão Czinho Rzão Rzinho, que nada mais é do que pimentão vermelho, Czão Czinho Rzinho, que nada mais é do que pimentão amarelo, Czinho Rzão Rzinho, que é o pimentão marrom, e Czinho Rzinho, que é o pimentão verde. Ou seja, bateu com a informação que o enunciado me deu, que o cruzamento entre um pimentão amarelo e um pimentão marrom deu pra gente frutos com os 4 fenótipos possíveis. Legal! Agora que eu organizei minhas informações, vamos analisar as alternativas e encontrar a incorreta. Então, A. Espera-se do cruzamento parental que a maioria dos descendentes produza frutos vermelhos. Errado, né? Porque, ó, o vermelho, que é o Czão Rzão, eu encontro 1/4 dele. E encontro 1/4 dos demais também. Então, eu encontro ele em igual quantidades. Então, aparentemente, minha resposta aí... Perdão. Minha resposta aí já é a letra A. Mas, vamos continuar analisando o resto para ter certeza, né? Sempre bom. Então, ó, do cruzamento parental, espera-se que 1/4 dos descendentes produza frutos amarelos. Verdadeiro, né? Ó, amarelo é Czão, Rzinho. Eu tenho ele aqui, ó, é uma opção em 4, 1/4. O cruzamento dos descendentes vermelhos produz, em F2, 1/6 de descendentes verdes. Então, gente, o descendente vermelho é esse aqui. Vou fazer o cruzamento dele, ó, autofecundação. E isso aqui, para mim, é um cruzamento de 2 duplos heterozigotos. Portanto, eu uso lá minha proporção de 9 para 3, para 3, para 1. E quanto que é os descendentes verdes? Os verdes são Czinho, Rzinho. É 1. 1 que? Acabei de explicar para vocês lá na pirâmide de Pascal. 1 que? 1 sobre o total. 1 sobre 16. Então, verdadeira a C também. E a letra D? O cruzamento de plantas duplo-homozigotas nunca produz diretamente os 4 fenótipos. Gente, é verdadeiro isso aqui também, né? Porque se eu tenho um duplo homozigoto, ele só vai estar formando um tipo de gameta, que vai estar cruzando com um tipo de gameta do outro. Nunca que isso vai dar 4 fenótipos para mim. Então, a letra A é a resposta certa para esse exercício, porque é a afirmativa incorreta e o exercício pedia a afirmativa incorreta. Próximo exercício, fulvestão. Em cães labradores, 2 genes, cada um com 2 alelos, Bzão, Bzinho e Ezinho, condicionam as 3 pelagens típicas da raça, preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo em homozigose no genótipo. Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante Ezão serão pretos se tiverem pelo menos um alelo dominante Bzão, ou marrons se forem homozigotos Bzinho e Bzinho. O cruzamento de um macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes pretos, marrons e dourados. O genótipo do macho é... Então, gente, novamente, ó, essa questão deu o mesmo exemplo que eu dei para vocês aqui na aula, que é o dos labradores, que é o mais famoso. Então, primeiro passo, organizar as informações do enunciado. Então, eu anoto aqui, ó, Bzão, Ezão é preto, Bzinho, Ezão alguma coisa é marrom, Bzão alguma coisa, Ezinho é dourado, Bzinho, Ezinho é dourado, que nem eu tinha explicado para vocês na aula. Agora, eu vou anotar o que eu sei. Então, ignorem por enquanto o que eu coloquei em cima dessas barrinhas, tá?
Então, o que que o cara fala para mim? O que que o enunciado fala para mim? Que a gente cruzou um macho dourado com uma fêmea marrom. Então, gente, se o macho é dourado, o que que eu sei sobre ele? Que ele vai ser ezinho, ezinho, né? Ezinho, ezinho. Eu sei se ele é bezão ou bezinho, bezinho? Não sei. Então, por enquanto, eu coloco 2 tracinhos aqui, depois eu vou completar isso aqui. Coloco 2 tracinhos e anoto que ele é ezinho, ezinho, já que ele é dourado. E a fêmea marrom, o que que eu sei? Ó, que o marrom é bezinho, bezinho, ezão, alguma coisa. Então, por enquanto, eu anoto que ela é bezinho, bezinho, ezão, alguma coisa. Ignora esse aqui. E aí, agora, eu vou anotar o que que surgiu na prole, né? O que que surgiu na prole para mim? Surgiu um descendente preto. O que que é preto? É quando tem bezão, ezão. Então, eu anoto aqui bezão, traço. Ignora aqui. Ezão, traço. O que mais que surgiu? Marrom, bezinho, bezinho, ezão, alguma coisa. E dourado, o que que eu sei que dourado é? Ezinho, ezinho. Agora, gente, eu começo a completar o máximo possível de letrinhas que eu consegui com essas informações que eu organizei do enunciado. Gente, se nasceu um marrom, significa que nasceu alguém que era bezinho, bezinho. Se nasceu alguém que era bezinho, bezinho, significa que veio um bezinho da mãe e um bezinho do pai. Então, aqui eu já matei uma das letras que eu encontro nesse cara aqui. Outra coisa, nasceu um preto, não nasceu? Só que essa mãe aqui só tinha bezinho para dar, então com certeza ela contribuiu com um bezinho para esse filho. Então da onde que veio esse bezão? Só pode ter vindo do pai. Fechei o genótipo do pai, já matei minha resposta. Mas vamos terminar de completar que tem mais coisa que dá para completar aqui. Nasceu também um indivíduo dourado. O que que isso significa? Que veio um ezinho do pai e um ezinho da mãe. Matei esse ezinho da mãe. E o que mais que dá para falar aqui, ó? Que esse cara, bezinho, bezinho, ezão, alguma coisa, esse alguma coisa só pode ser um ezinho, porque esse ezão só pode ter vindo da mãe e o pai só tinha ezinho para dar. E por fim, eu consigo colocar um bezinho aqui, ó, nesse cara dourado, por quê? Porque a mãe só tinha bezinho para dar, mas eu nunca vou saber se esses dourados são bezinho, bezinho ou se eles são bezão, bezinho. Tem 50% de chances dos filhotes dourados serem bezão, bezinho, ezinho, ezinho, ou bezinho, bezinho, ezinho, ezinho. Beleza? Então, agora que eu completei tudo aqui, usando esse raciocínio lógico, eu consigo ver minha resposta, né? Então, o genótipo do macho é bezão, bezinho, ezinho, ezinho. Aqui a alternativa colocou o GNE na frente, não tem problema. Então, seria ezinho, ezinho, bezão, bezinho. Ezinho, ezinho, bezão, bezinho, resposta E. Simples, né, gente? É lógica isso aqui, é aplicar tudo que a gente já viu até agora. Por fim, vamos fazer então um exercício de herança quantitativa para digerir melhor a herança quantitativa. Então, numa determinada espécie de milho, a altura da planta varia de 150 centímetros a 300 centímetros. Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 300 centímetros, ou seja, eu estou pegando os extremos, né? O que tem todos os aditivos e o que tem nenhum aditivo. Obteve-se uma geração F1 que, autofecundada, originou 7 fenótipos. Porque se eu cruzar dois homozigotos, os homozigotos só formam um alelo. Só formam um gameta. Portanto, se eu cruzar o homozigoto dominante com o homozigoto recessivo, o que eu vou ter em F1, como a gente já viu o Mendel fazendo várias vezes? O cara que é heterozigoto para todos os genes, né? Então, quando eu faço a autofecundação do heterozigoto, apareceu 7 fenótipos. Lembrando que quando a gente cruza dois heterozigotos, a gente consegue ver aí todos os fenótipos possíveis para um determinado gene ali, para uma determinada característica, né? Com base nos dados apresentados, responda: A. Quantos genes efetivos estão atuando na herança da altura do milho? Então, se eu observei 7 fenótipos, que são todos os possíveis fenótipos que apresentam essa característica, vamos aplicar nossa formulazinha lá, ó. Número de fenótipos é igual a 7. Número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. 7 é igual a x, número de alelos que eu quero descobrir, mais 1. Portanto, x é 6. Então, minha resposta, o número de genes efetivos, que no caso seria alelos, né? Lembra que eu falei para vocês que algumas questões vão trazer gene como alelo no caso de herança quantitativa? Então, vocês colocam lá
o número de quantos genes efetivos, né? O número de genes efetivos atuando na herança da altura do milho é igual a 6, né? São 6 alelos. Letra B. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? Qual a altura dos descendentes da geração F1? Então, gente, vamos lá, ó. Eu tenho para descobrir quanto é o valor de cada gene efetivo ou de cada alelo aditivo, o que eu faço? Eu pego a variação e divido pelo total de alelos, né? Então, 300 menos 150, que era quanto variava, né? Ó, elas vão de 150 a 300. 300 menos 150 dividido por 6 dá para mim 25. Então, a primeira pergunta da B eu já consigo responder. Cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo 25 centímetros. E qual é a altura dos descendentes da geração de F1? Então, lembra lá, ó, agora que eu já sei que são 6 alelos, eu consigo escrever aqui, ó, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, cruzando com azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, porque isso aqui é o que a gente viu, né, que o enunciado falou pra gente, que a gente cruzou linhagens homozigóticas do maior tamanho com o menor tamanho. Isso aqui só sai disso aqui, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho possui quanto? 3 aditivos. Cada aditivo adiciona 25 centímetros. No inicial, que é o 0 aditivos, que é 150. Então, 150 mais 3 aditivos de 25 centímetros dá para a gente 225 centímetros. Portanto, a altura dos descendentes da geração F1 é de 225 centímetros. Agora, última pergunta, que é a que a gente vai usar a pirâmide. A geração F2 resultou em 384 plantas. Quantas dessas plantas possuem uma altura de 250 centímetros? Então, aqui tem 2 caminhos para vocês fazerem. O caminho mais complexo, que vai tomar muito tempo de vocês e que a chance de vocês errarem é grande, que é tentar calcular a probabilidade de sair no cruzamento de um duplo heterozigoto todos os possíveis genótipos que tenham 3 aditivos. Ou eu uso minha pirâmide de Pascal. Ou eu uso minha pirâmide de Pascal. Então, vou lá, eu faço minha pirâmide até os 6 alelos, né? Até a linha que aparece os 6, porque eu estou interessada na proporção fenotípica de uma característica que tenha 6 alelos. Faço lá minha pirâmide, e aí eu quero saber quantas dessas possuem uma altura de 250 centímetros. Gente, 250 centímetros, quantos aditivos tem? Então, 250 seria igual a o tamanho mínimo dessa planta, mais x vezes que eu adicionei 25. Se eu fizer essa continha, eu descubro que x é igual a 4, portanto, o número de aditivos que eu encontro no indivíduo de 250 centímetros é 4. Você podia fazer isso na mão também, né? Ir somando. 150 mais 25, aí eu tenho um aditivo, é 175, mais 25 é 200, mais 25 é o terceiro aditivo, 225, mais 25, 250. Então, eu somei 25 4 vezes, portanto, são 4 aditivos. Mas eu acho mais fácil fazer uma equaçãozinha aqui mais rápido, né? Mas, caso vocês não se deem muito bem com uma equação, vocês podiam ir somando de 25 em 25 em cima do 250 para descobrir quanto que 250 tem de aditivos aí, né? São 4. Então, eu olho lá na sexta linha da minha pirâmide para saber a proporção fenotípica de quando eu tenho 6 alelos atuando sobre um fenótipo, né? E eu quero com 4 aditivos. Então, são 15. 15 sobre 2 elevado a 6, que é 15 sobre 64. Multiplico isso pelo meu total para descobrir quantos indivíduos são, que dá 90 indivíduos. Então, quantas dessas plantas possuem uma altura de 250 centímetros? 90. 90 plantas possuem uma altura de 250 centímetros. E aí a gente matou o exercício 3 usando a pirâmide de Pascal. Então percebam que ela agiliza muito a nossa vida, ela facilita muito fazer essas continhas aí, né? Gente, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só me chamar, estou sempre à disposição e até a próxima. Beijinhos!